Bom, vamos lá, tá? É, esse é um trabalho do grupo um do projeto aplicado, da disciplina de projeto aplicado do curso de logística do ITL-BMEC. Nós estamos aqui com o Edipo Silva, que é analista do Banco Mundial, e vai nos dar um panorama geral sobre financiamento de projetos, né, com viés da sustentabilidade. Boa noite, Edipo. Boa noite, E boa noite. agradecemos aí a sua presença, tá? E para começar, você poderia nos contar um pouco sobre o papel do Banco Mundial e a sua experiência na avaliação de financiamentos de empreendimentos de transporte público? Boa noite, pessoal. Obrigado primeiramente pelo convite. Bom, eu sou especialista de transportes aqui no banco. Trabalho hoje na região da América Latina e Caribe, mais especificamente com projetos de metrô e trens urbanos em São Paulo, mas também toco a agenda ferroviária no Brasil e na América Latina, a parte ferroviária, porque nós somos um grupo de transporte que envolve todas as vertentes de transporte, mas a parte ferroviária eu sou basicamente o ponto focal da América Latina. E, enfim, o Banco Mundial, como todos conhecem, que é o Banco, de Reconstrução e Desenvolvimento, né, o BIRD, ele é uma instituição que financia governos especificamente. Dentro do grupo Banco Mundial, existem outras instituições que trabalham com financiamento privado, como a IFC ou a Amiga, que presta garantias para o privado, mas o Banco Mundial só financia governos. E dentro desse espectro de financiamento de governos, o banco apoia projetos, sobretudo, que têm um viés de desenvolvimento, né. O objetivo principal do banco é reduzir a pobreza e fomentar a prosperidade. Então, em São Paulo, hoje nós temos, em preparação 3 projetos de metrô, a extensão da linha 2 verde, em que o banco está financiando o sistema de sinalização, a expansão da linha 4 até Taboão da Serra e uma garantia para a PPP das linhas 11, 12 e 13. Eu vou usar São Paulo como exemplo aqui para o nosso tópico, porque eu acho que fica mais ilustrativo para todo mundo. Então, como que o banco trabalha na preparação desses projetos? O banco tem uma área específica para tratar de assuntos socioambientais e o banco tem as suas normas socioambientais específicas, em que uma dessas normas trata especificamente sobre o descarte de resíduos sólidos e não sólidos. E as normas socioambientais do banco, elas se sobrepõem, inclusive, às normas e leis nacionais de todos os países membros. Então, todo financiamento que tiver ao mínimo $1 do banco, ele deve seguir as regras do banco e não as regras do país mutuário. Acontece que em muitos países, sobretudo no caso do Brasil, especificamente em São Paulo, as regras do próprio mutuário já são muito avançadas. Então, o que nós fazemos na etapa de preparação do financiamento é uma análise de lacuna, uma gap analysis, para entender onde que a norma do país não é compatível com a norma do banco. Então, utilizando esses projetos do metrô como exemplo, a extensão da linha 2 verde do metrô, nós conseguimos aprovar 100% as práticas do metrô de São Paulo como aderente às práticas do Banco Mundial, e isso se deve a um relacionamento muito longo com o metrô de São Paulo. O Banco Mundial vem financiando o metrô de São Paulo há mais de 20 anos, então o metrô foi aprimorando suas normas socioambientais, inclusive de descarte de resíduos sólidos, para que ela fosse compatível com a do Banco Mundial. Já no caso da linha 4, por exemplo, que quem vai fazer a implantação é uma concessionária, nós não conseguimos aprovar 100% as normas da concessionária e foram identificados pequenos gaps. Contudo, esses gaps ainda são pequenos, porque todos os projetos para serem licenciados ambientalmente em São Paulo passam pelo crivo da CETESB. E os parâmetros da CETESB são parâmetros muito altos. Então, Certo. São Paulo é um outlier, eu diria. Eu já trabalhei, por exemplo, antes de voltar para a América Latina, com o sul da Ásia, países como Índia e Paquistão, e lá sim nós encontrávamos muitas lacunas entre as normas do banco e hã, as normas do próprio país. Agora, falando especificamente sobre descarte de resíduos sólidos, bom, durante a etapa de preparação do projeto, nós fazemos a identificação dos riscos, o levantamento dos riscos, as medidas de mitigação, e é criado
são gerados vários relatórios socioambientais, mas no final de tudo é gerado um documento chamado Plano de Compromisso Socioambiental entre o mutuário e o Banco Mundial. E esse plano de compromisso ele é um dos covenants do financiamento, é uma das condições para o financiamento. De forma que se o mutuário ou a agência implementadora, no caso o Metrô de São Paulo ou a Via 4, eles não alcançarem aqueles compromissos que foram pactuados, o financiamento pode ser interrompido. Isso mostra a importância socioambiental para o banco. Certo. Bom, como você disse, Edipo, percebi que a cultura e a aderência de sustentabilidade dos empreendimentos de transporte público, principalmente em São Paulo, né, como você disse, principalmente no Brasil, os projetos públicos são muito aderentes às práticas sustentáveis que o banco preconiza, correto? Então, Aí, aí então a gente poderia adiantar perguntando o seguinte, né? Você disse que o banco monitora as empresas e suas parceiras, como elas estão cumprindo esses compromissos, né? Você podia falar um pouco disso? Como que o banco, dado que o banco aprovou um projeto, dado que o banco está financiando um projeto, como que ele monitora o projeto e a operação dessas empresas públicas na questão da logística reversa, na questão de resíduos, enfim, nas questões relacionadas aos objetivos sustentáveis? legal, Edu. Então, na fase de preparação, são gerados todos esses documentos e planos, inclusive o plano de compromisso socioambiental. Com base nesses planos, durante a fase de implementação do projeto, o banco tem a obrigação fiduciária de fazer uma missão, que no linguajar do banco é fazer uma visita de supervisão ao projeto a cada 6 meses, e a periodicidade com que os relatórios de acompanhamento são entregues ao banco é discutida projeto a projeto. No caso de São Paulo, como a CETESB é muito exigente, nós geralmente tentamos utilizar a mesma periodicidade da CETESB. Então, nós recebemos esses relatórios, depois nós vamos em campo verificar se tudo aquilo que está escrito no relatório está de fato sendo cumprido. Um exemplo bem ilustrativo do caso de descarte de resíduos sólidos, por exemplo, nessas obras do metrô, em quase todas elas, nós temos túneis e existe uma quantidade de terra, de solo que precisa ser removida. O banco, assim como a CETESB, não só se certifica de que os aterros são certificados e licenciados pela CETESB, como também as empresas de transporte e, inclusive, as rotas para descarte dessa terra são definidas e os caminhões são monitorados por GPS, porque se houver um acidente no meio do caminho entre a obra e o aterro e o caminhão não tiver seguido uma rota planejada, o mutuário responsável por esse acidente deve prestar contas ao banco. Nós tivemos alguns projetos na Colômbia e na Bolívia com bastante problema, porque os caminhões não eram monitorados e aí, às vezes, procuravam caminhos, rotas mais rápidas, mas que não haviam sido previamente planejadas, e isso gerou alguns acidentes. Então, isso demonstra a preocupação do banco em toda a cadeia do descarte de resíduos, não somente da destinação final, né? Certo. É, considerando especificamente a operação desses modais que tem grandes instalações, né? Você vê, terminou o projeto, a operação começa e essa operação gera uma certa quantidade de resíduos, né? Aqui na Companhia Paulista Metropolitanas, ela tem um processo de logística reversa onde busca levar de uma forma sustentável esses materiais que a gente considera materiais inservíveis para uma operação de reciclagem ou mesmo de descarte que tenha requisitos sustentáveis, né? Considerando isso, você diria que a operação dos sistemas é uma coisa que o banco verifica também, finalizados os projetos, ou seja, ele acompanha se essas empresas se mantêm sustentáveis, ou apenas durante a execução de um projeto de implantação, por exemplo. Nós temos aqui no banco do período de implantação do projeto, que é enquanto o financiamento está sendo desembolsado, e após a implantação do projeto, nós temos a conclusão e o banco não faz mais uma supervisão ativa. Contudo, é parte da preparação e da implementação garantir que a empresa ou que a agência implementadora incorpore práticas sustentáveis na operação daquele ativo. Então, o banco, quando vai avaliar se financia ou não um ativo, ele avalia o ciclo de vida como um todo do ativo
mas a nossa supervisão se encerra quando o financiamento se encerra. Então, no caso de uma linha de metrô, por exemplo, que tem 30, 40 anos de vida útil, o banco vai fazer a supervisão da implantação, eventualmente do primeiro e segundo ano de operação, mas não de toda a operação. Certo. Pessoal, querem fazer alguma contribuição? Querem adicionar alguma pergunta aí? Eu iria fazer a pergunta para finalizar a entrevista. Alguém tem alguma contribuição? Eduardo, eu acho que está Então, muito bem conduzido. tá bom. Bom, então, Edipo, para finalizar, que conselhos você daria para empresas públicas e suas parceiras, né, que desejam atrair investimentos do Banco Mundial por meio de implementação de uma gestão sustentável? O que você acha? Edu, tanto o Banco Mundial como os outros bancos de fomento multilaterais, bilaterais, etc., eles seguem basicamente o mesmo arcabouço socioambiental. No Banco Mundial nós temos as normas socioambientais, que antigamente eram chamadas de salvaguardas. No IFC, que financia o privado, eles têm os performance standards, padrões de desempenho. O BID, que é o Banco de Desenvolvimento da América Latina, tem as suas próprias regras, mas são muito similares às do Banco Mundial. Os bancos europeus também. Então, de maneira geral, eu acho que a sugestão aqui é que um desses padrões seja levado em consideração, eventualmente do Banco Mundial, porque ele é mais abrangente, mas todos eles são muito similares e, eventualmente, se um padrão for seguido, uma outra instituição poderá certificar o uso daqueles padrões. E por que a utilização desses padrões? Bom, fora todos os benefícios socioambientais para o projeto, para a empresa, etc., isso faz com que a empresa consiga obter capital mais barato. O capital do Banco Mundial, do BID, dos multilaterais como um todo, é o capital mais barato disponível no mercado hoje, inclusive mais barato que BNDES, etc. Ainda que não haja um pleito para financiamento com multilaterais, também no mercado de capital privado existem hoje os financiamentos e os bonds temáticos, né, financiamentos verdes, etc., que podem trazer algum benefício tanto para o projeto, existem instrumentos destinados a projeto, como instrumentos destinados a organizações, e toda a organização se beneficia de um custo de capital mais barato por estar aderente às normas, aos padrões ambientais internacionalmente reconhecidos. Bom, ótimo. Gente, tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, né? Bom, Edipo, agradecemos muito aí Obrigado a vocês, sua pessoal. ajuda nessas questões que tivemos aí. Percebemos a importância que é, né, as empresas darem a importância aos vetores sociais e ambientais dos seus projetos, né? Pelo visto, é uma coisa já consolidada nos grandes organismos de financiamento, né? Seguir a cartilha dos organismos de financiamento, as empresas vão estar fazendo, as empresas públicas e os seus parceiros privados vão estar fazendo um projeto certamente sustentável, né? É isso aí. Exatamente, Edu. Para finalizar, as normas socioambientais do banco ou os padrões de desempenho do UFC, todos são disponíveis publicamente na internet, tá? Então, se houver alguma curiosidade ou necessidade de aprofundamento, tá tudo disponível. Tá ótimo. Edipo, muito obrigado. E acho que ficamos por aqui, né, gente? Obrigado. Valeu. Obrigado, Muito Ed. bom. Boa noite. Obrigado, Boa Edipo, noite. obrigado. Boa noite, Abraço, viu? tchau, tchau. Boa Boa noite. Até noite. mais. E Deus, Acho que pode pode parar de encerrar a gravar. gravação aí, né, Deus? Eu parei a gravação.